Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e da internet também, porque estamos transmitindo por imagens pelo Jovem Pan News. Você sabe, o Sociedade Digital está toda semana discutindo o impacto da tecnologia na sociedade e a gente teve que encontrar alternativas para essas nossas conversas semanais, porque o coronavírus bagunçou o coreto. O André Miceli, como sempre grava o programa do bunker dele, não está enfrentando dificuldades, né, não, meu velho? Não, na verdade são dificuldades psicológicas só, as tecnológicas já estão resolvidas. Fora a enfrentar a quarentena em si, a transmissão é a parte mais fácil. E para essa semana, você que está nos acompanhando já reparou nessa nossa videoconferência aqui, nós temos um convidado que vai nos ajudar a explicar de que formas o Analytics vai salvar o mundo. Basicamente é isso. Como é que a análise de dados está ajudando já, né, no combate ao coronavírus e como governos, como empresas têm usado os dados. É quase que uma suíte da nossa conversa da semana passada, em que a gente falou muito sobre isso, mas no campo um pouco mais conceitual, enfim, discutindo um pouco essa questão. E a gente convidou o Bruno Maia, que é diretor de inovação do SAS, para essa conversa. Ele também está no bunker dele por causa do home office, mas está em contato com a gente. Tudo bem, Bruno? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Pois é, cara, estamos todos aí tendo que improvisar, né, e rezar para que a internet não caia, senão a nossa vida se cessa pela tarde, né? Exatamente. É isso aí, estamos todos juntos. Bom, quero começar perguntando para vocês o seguinte. A gente tem uma discussão em andamento sobre o uso de dados, sobre uso de aplicação de recursos, seja inteligência artificial, para poder ajudar a mapear essas informações e como esses dados podem ser aplicados para combater esse inimigo comum. Acho que já não é mais segredo para ninguém que estão todos unidos contra esse inimigo que é o coronavírus. A minha pergunta é a seguinte, e aí eu quero passar a bola já para o nosso convidado, se você me permite, André Miceli, que é o seguinte: o que no campo prático já poderia ou está sendo feito com o uso de análise de dados para a gente entender que diabo é esse? Porque às vezes me parece que quando a gente está ouvindo as autoridades falarem, as informações elas não estão sendo analisadas da maneira como deveriam, não estão sendo processadas da forma como deveriam. Parece que a gente não está usando o potencial que a tecnologia tem para nos entregar. Estamos ou não, Bruno? Então, aí vai depender do estudo que a gente estiver tratando aqui. Quando a gente está utilizando fontes de dados, na maioria delas apuradas de forma manual, como são os dados que estão vindo dos hospitais, das secretarias de saúde, existe toda uma curadoria para saber se as informações, as variáveis estão sendo preenchidas de forma adequada e a tempo de uma análise, né? E elas estão trazendo aquele real momento. Então, você tem hoje, por exemplo, países que estão levando essa parte de dados extremamente a sério e estão não só criando processos super consistentes para preencher e obrigar que as instituições transmitam as informações em tempo, como ela está investindo pesado em testes, né? Então, você vê um número absurdo de casos nos Estados Unidos, muito alto, mas, em contrapartida, se vê ao investimento deles em fazer novos testes e ter todo um processo de curadoria desse dado por trás, né? Se a gente olhar por esse prisma, as análises elas têm uma parte que chama inferência muito alta, né? Eu vou assumir que algumas informações são baseadas no meu conhecimento comum. Ela não é realmente uma tradução daquela verdade. Então, usando esse tipo de dado,
as análises ela tem que ter muito essa questão do sentimento, do feeling e do conhecimento local, porque o dado nem sempre traduz aquela realidade naquele momento. Porém, existe uma série de outros trabalhos analíticos que estão sendo feitos com informações exatas. Por exemplo, as informações de rede, de comunicação, que estão lá. Algumas informações elas podem ser analisadas pelos governos, né? E sem prejudicar a privacidade do cliente. E essas informações, se a gente fizer uma referência muito direta a um terminal, um telefone, a uma pessoa, ela pode te dar uma ideia muito precisa, por exemplo, de como é que a doença está se espalhando por uma determinada cidade. A gente chama isso de vetores de deslocamento, né? Então, esse tipo de análise ela usa uma informação muito exata, porque ela vem de um mecanismo eletrônico, né, que são as antenas de telecom, que depois passam por todo um trabalho de tratamento numa empresa de telefonia até ela estar pronta para ser trabalhada. As outras, elas dependem muito dos órgãos e das instituições que estão sendo preenchidas, né? Então, como eu falei, vai depender muito das inferências e da experiência, tanto no mercado e nos dados censitários daquele cientista de dados. E aí, André Miceli? Pois quero perguntar para o Bruno, tenho curiosidade de saber como as empresas estão efetivamente gerando valor. Assim, quando você só tem um martelo, tudo parece prego. E assim, a tecnologia de análise preditiva depende, ainda que em certo ponto, de uma base histórica que a gente ainda não tem. Então, quando a gente olha, por exemplo, a correlação de contágio e movimentação dentro das cidades, a gente vai encontrar uma correlação negativa. Quanto menos as pessoas se movem pela cidade, menos contágio a gente tem. Então, enfim, você vai encontrar uma correlação fácil de avaliar nesse sentido. Fora isso, a gente tem uma série de questões com privacidade que também precisam ser endereçadas. E aí tem as ferramentas que estão disponíveis para juntar essa miscelânea de assuntos. Então, você tem uma doença razoavelmente desconhecida, uma base histórica pequena, uma questão de privacidade que é muito premente. Dá para gerar valor com analytics de fato, ou a gente, nessa fase da doença, a gente vai muito mais acumular dados para entender como ela vai se comportar, para nas próximas ondas ou para daqui a um pouco a gente conseguir gerar valor efetivamente? Então, eu diria que a SAS, como uma empresa global, né, a gente está tendo a oportunidade de discutir com diversos times de diversos continentes. Então, a gente tem um comportamento muito interessante na Europa, onde os governos estão sendo pressionados e estão exigindo dos clientes, né, dos nossos clientes, algumas análises e alguns serviços, mas, em contrapartida, eles têm lá uma regulamentação muito forte da nossa LGPD, que eles chamam de GPDR, né? Então, existe um conflito muito grande nesse aspecto. Só que a maioria desses governos já estão em estado de emergência, então eles podem ir um pouco além dessa análise, desde que seja um procedimento seguro. E a gente pode comentar um pouco mais disso adiante. Existem técnicas que você pode fazer para você não ter que expor o dado da privacidade do cliente e, mesmo assim, tirar um grande valor dessa análise. Então, eu tenho continentes onde isso está muito, muito bem implementado e está sendo levado muito a sério e está criando até algumas faíscas, né, entre setor privado e os governos. Mas eles estão, de alguma forma, eles estão se entendendo e estão gerando valor. Um segundo ponto de conflito é quem vai fazer, né? Porque eu tenho o dono do dado, que é o setor privado, na maioria das vezes, né? E eu tenho um governo, que é o órgão que geralmente está centralizando esses dados, e a comunidade que vai tocar e vai gerar o valor, vai tirar desse dado ou algum insight que vai
por exemplo, otimizar a distribuição de camas, de hospitais e por aí vai. São análises que a gente tem vindo a acontecer. Você pode ter o próprio setor privado contribuindo com o seu time ou uma comunidade de uma forma geral. Como é que você organiza isso? Quem vai tomar a liderança para montar um time, um squad que vai gerar esse valor, né? Seria, na maioria das vezes, ser uma ação que deveria ser natural, né? A gente acha, todo mundo quer colaborar. Porém, tem um aspecto de que, se eu fizer uma análise e essa análise ela gerar algum insight que não esteja correto, as pessoas estão ainda amedrontadas de serem processadas ou ter algum liability em cima de uma análise equivocada. Então, como é que eu tenho visto isso aí? Na maioria das vezes, o governo lidera que as empresas, principalmente as empresas de telecom, né, e estão sendo provedores desse dado, e existem os times locais que entram, começam a trocar informações entre si e se preocupam tanto com a parte de privacidade de dados, como trocar algumas informações, né, e algumas técnicas estatísticas entre eles. A gente já tem alguns resultados interessantes, tá? Posso citar um caso na Noruega, onde se pegou as informações tanto de telecom quanto as informações do setor de saúde, e a gente fez uma correlação entre esses dois dados, né, para descobrir como é que a doença ela estava se deslocando e, ao mesmo tempo, para entender numa localidade se o sistema de fechamento, né, de isolamento, que é o lockdown, eles usam muito esse termo, ele está sendo respeitado. E por que categoria de classe está sendo respeitado? Porque não é que o governo pode, até num extremo absoluto, fazer uma interação direta e mandar um SMS ou uma informação exclusiva para alguém que esteja desrespeitando. Mas a principal função desse tipo de análise é determinar se um bairro está tendo um foco muito grande de deslocamento, e aí se faz uma campanha local, ou com um reforço de policial na rua, ou manda entre em comunicação com os líderes daquela área para eles fazerem uma campanha de conscientização melhor. Então, existe muito esforço sendo trabalhado, mas o que a gente aprendeu até agora é que se discutiu muito para resolver a questão da privacidade. Então, se perdeu um pouco de tempo para saber como é que eu consigo usar o dado, que está ali, ele é latente, e como é que eu posso trocar essa informação, tá? Agora, tem uma questão sobre essa história da privacidade que é bastante delicada, porque, na maior parte dos casos, as pessoas não têm a exata noção do que é um dado anonimizado, né? O que é uma informação que pode ser utilizada ou não, se ela está sendo exposta, se ela não está sendo exposta, e isso gera um problema, porque as pessoas não têm o consentimento, acabam não fornecendo consentimento. Isso falando do hoje. E tem uma questão sobre o futuro, que é o precedente que se abre para a utilização desses dados. Aqui no Brasil tem projeto de lei discutindo, um novo projeto de lei que foi colocado lá em discussão, para mais uma vez adiar a entrada em vigor da LGPD. Ou seja, a gente está falando sobre a utilização de dados e sobre empresas que adotam uma postura correta. Mas isso não pode servir de precedente para que o uso desses dados seja feito de maneira indiscriminada. E há um limite muito sensível nisso tudo, né, Bruno? Não, total. Assim, esse atrito que eu falei na questão anterior, entre o setor privado e, às vezes, a expectativa, né, dos governos, não, preciso do dado agora, que não sei o quê, mostra que as empresas estão levando isso a muito a sério. Então, assim, a primeira linha de defesa do setor privado, lógico, todo mundo quer ajudar, mas a primeira, eu vou expor o meu cliente, eu vou invadir as questões de privacidade que vai trazer algum dano para o cliente mais a futuro, que ele não tem o consentimento. Então, isso foi geral. Todas as contas a qual eu acompanhei, existe essa preocupação como primeiro pilar. Porém,
isso não inibe que você crie descobertas analíticas usando esse tipo de dado, né? Anonimizar, né, que é o fato de você fazer com que aquele registro que identifica uma chamada que você fez da sua casa ou do supermercado, ele tenha qualquer tipo de informação que vá levar você a descobrir que aquela chamada é sua ou que pertence a você, é uma das técnicas. A outra é você deixar de utilizar uma agregação de dados muito no grão. Então, por exemplo, a gente viu projetos que estão sendo executados agora, onde a gente, em vez de pegar o registro da chamada por usuário, a gente está pegando a agregação daquela antena de 20 chamadas. Então, você perde a capacidade. Quando o dado vira um registro personalizado, ele tem informação, uma contagem de 20 usuários, daquele minuto, daquela antena. Eu não tenho a análise mais precisa do mundo, daquele local. Ok, eu não preciso disso. Eu só preciso saber se teve um movimento naquela antena e qual o peso daquele movimento. Então, se utiliza esse tipo de técnica de agregação para você proteger o insight, ou proteger se dar o insight e proteger a privacidade do cliente. Então, não é uma coisa de todo pavorosa, assim, caramba, agora, além do Covid, eu tenho que me preocupar se meu dado está circulando por aí. Não, isso não vai acontecer, né? E existem muitas formas e processos que vão garantir que a privacidade de cada um seja garantida. Diga lá, André. Apesar da LGPD não estar aprovada aqui. Exato. Diga lá, André. Voltando para as correlações, ao contrário do que eu disse, a correlação deslocamento-contágio ela não é negativa, quanto menos deslocamento, menos contágio. A correlação entre deslocamento e economia, sim, é negativa. Então, quanto mais a gente tiver gente em casa, menos a economia vai performar. E a gente sabe que a Analytics é uma ferramenta poderosa nesse sentido também. Dá para entender até que ponto um país, um mundo, se a gente exagerar a avaliação, vai aguentar um lockdown? Tá. Então, assim, o que a gente pode dizer por aí? Num cenário de crise econômica, né, de prévia de recessão, geralmente a gente tem três aspectos que são impactados de imediato, né? As empresas, as economias diretas, setor privado, elas têm um impacto no seu caixa, no seu fluxo, né? Ou seja, aquele dinheiro que estaria entrando como receita e porventura vai se transformar no imposto, que vai entrar uma receita para o governo e o mesmo lucro para as empresas, ele vai sofrer uma redução ou vai sentir o efeito da onda do deslocamento das pessoas, como você muito bem falou. Então, esse é o primeiro cenário econômico. O segundo é na cadeia de valor, ou seja, no supply chain, aonde você, com essa redução e os bloqueios que a gente está fazendo, né, a gente começa a ter a cadeia de valor afetada. Então, algumas indústrias elas passam a não receber os insumos que ela precisa para produzir os seus serviços, as pessoas não chegam lá para executar os seus materiais e todo o processo começa a entrar em rearrumação, né? A palavra correta não é cheque, ele vai ter que se readequar para aquela nova a realidade. E o terceiro é que o cliente ele deixa de lado um comportamento impulsivo, né? Que é aquele comportamento que eu compro porque passei na frente daquela loja, eu comprei porque apareceu a propaganda na televisão. Ele passa a ter um comportamento de compra muito um a um. Eu vou comprar uma coisa específica que é necessária para mim. Então, esses são os três primeiros aspectos. Todos esses aspectos, o Analytics pode ajudar a que tanto o governo quanto o setor privado ele saia de uma forma mais suave, né? Nunca vai ser ótima, né? Assim, a gente não vai faturar mais. Pelo menos a gente pode se adaptar rápido à nova realidade e ter um
um respiro melhor. Então, por exemplo, nas instituições financeiras no governo, o que está sendo feito? Uma série de testes de estresses com vários tipos de cenários com a expectativa de que essa crise cesse em tantos dias, tantas semanas, que o IGPD ele tenha 2 pontos percentuais negativos, 3, ou seja, um cenário de centenas de milhares de variáveis para que se consiga ter uma visão imediata quais são os corretos investimentos para a gente ter uma sobrevida em um caminho mais curto para sair da crise. Na parte de cadeia de distribuição em valor, né, supply chain, você tem todo um caminho do mundo analytics, que eu vou usar um termo técnico, mas depois eu abro ele, que chama-se pesquisa operacional, né? A gente chama operational research, aonde a gente consegue descobrir qual é o caminho ótimo para eu fazer a logística, a distribuição daquele produto, quanto material eu tenho que ter no mínimo para manter a produção mínima de valor para aquele cliente, para atender aquele mercado, qual é a previsão de demanda que eu vou ter agora frente à nova realidade. Todas essas são técnicas analíticas, né? Eu estou falando de pesquisa operacional, estou falando de séries temporais aqui, que ajudam as empresas e os governos a terem uma noção mais exata do comportamento. Lógico, como você muito bem afirmou, qual o desafio aqui da crise? Eu não tenho histórico, né? Então, como eu não tenho histórico, a gente usa, aí entra a parte do sentimento do cientista de dados. Ele volta lá nos estudos de crises semelhantes, como 2008, eu tive alguns conflitos econômicos, né? E começa a recalibrar. Então, ele usa os comportamentos em cima disso. A outra coisa que a gente como é que chama? Usa com muita parcimônia são os algoritmos de machine learning, né? O machine learning vai acelerar em muito a descoberta de pontos ótimos dos modelos, ele vai ajudar para caramba que você seja mais preciso. Porém, o machine learning, para você interpretar aquilo, ou seja, qual o peso da variável, qual foi o caminho que o dado tomou para influenciar naquela resposta, ele é uma caixa preta. Então, o que é que o cara faz? Ele reescreve um modelo similar com técnicas mais autoexplicativas, regressões logísticas, lineares e por aí vai. E ele faz o confrontamento e assim ele consegue explicar um machine learning. Então, ele pisa no acelerador com machine learning para ele chegar num resultado mais acurado e mais rápido. E depois, caso ele tenha tempo, né, é super recomendado isso, ele tenta fazer uma interpretação com técnicas mais autoexplicativas, né, onde você consiga ler aquela análise. Então, é isso que a gente tem visto que pode cooperar e muito, né, com essa recuperação mais rápida, mais suave, né? Por último, que eu estava falando do marketing 1 a 1, né? Evitar aqui o inglês. O marketing 1 a 1, ou seja, eu entregar para aquele meu cliente o produto realmente que ele precisa naquele momento e não ficar despejando e gastando dinheiro e principalmente gerando atrito, ou seja, ligando, vai todo mundo agora ligar para o cliente, fala assim, cara, eu preciso que o dinheirinho que sobrou aí, você traga para mim. Então, você usa técnicas analíticas para segmentar bem o perfil do teu cliente, descobrir qual é o produto que ele realmente precisa, muitas vezes até em tempo real, o que ele está precisando, e entrega aquilo que só é necessário num movimento correto. Com isso, você diminui o atrito e você acha, nesse cenário de pandemia, né, qual é o melhor approach para aquele cliente naquela necessidade. Aí você se torna relevante, entendeu? Você deixa de ser uma empresa que está ali para vender, para empurrar. Não, o cliente se sente até acolhido nesse aspecto, né? Quando chega alguma coisa para mim, que é feita para mim com a minha cara. Então, esses 3 grandes pilares, né, que são os principais que são afetados num cenário de recessão, o analista pode fazer uma grande diferença, desde que os dados transmitam a verdade, né, ou seja, eles estejam bem tratados, com qualidade, e que você tenha aí também um cientista de dados
que te dê um pouco mais de experiência, porque nesse caso a gente tem um histórico muito pequeno, né? Então você vai depender também do feeling do cientista de dados e das pessoas que entendem aquela economia naquele momento. Não vai E dar aí para traduzir a faio ao fogo. e a Entendeu? gente vai entrar numa questão que é a seguinte, né? A origem desses dados. Dados com uma melhor qualidade podem fazer com que a análise deles leve a resultados mais apurados e a insights melhores e ajudem a nortear decisões, seja você um gestor público no meio desse caos, seja você um empresário vivendo também uma dificuldade por causa da crise, ou seja, os dados que estão sendo gerados aqui precisam ser separados em duas caixinhas, né? Uma das caixinhas é a caixinha da melhor qualidade e a outra é os dados que são desprezíveis nesse momento, né? Correto. Uma coisa que a gente pode notar nessa crise é que a gente tem uma comunidade se reunindo de uma forma muito rápida, uma comunidade analítica, para tirar insights. Só que, se você olhar, a maioria dos modelos, eles estão apontando para 3 ou 4 bases que estão lá sendo publicadas no GitHub, que são bases que são alimentadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Johns Hopkins, que é aquele hospital que está sendo a referência de dados nessa pesquisa. Então, a comunidade toda acredita que só vai tirar insight relevante se ela apontar para o dado que é realmente bem curado e tem uma boa qualidade. Então, e a gente consegue gerar milhares de insights em cima de uma comunidade de dados que não precisa ser tão rica e tão gigantesca, entendeu? É lógico, todo mundo gostaria de ter aí todos os dados do planeta, um grande big data e sair moendo carne. Mas nessa hora, onde a gente tem pouca informação sobre o vírus e sobre o comportamento dele, a qualidade do dado está realmente fazendo a diferença, entendeu? Então, qualidade e quantidade, e você ter e esse dado sempre bem atestado, para você não jogar tempo da sua análise fora. Bom, então vou fechando aqui a nossa conexão, André Miceli, para a gente deixar o recado aqui para aqueles que nos acompanham de que tem possibilidade, agradecer muito o Bruno por essa aula que ele nos deu hoje, de que tem possibilidade de a gente usar dados com a partir de fontes confiáveis, para que eles gerem insights e que eles sejam possíveis para nortear negócios, que eles nos ajudem a tomar decisões corretas, ou seja, o Analytics salva, a gente só precisa entender que ferramentas usar, de onde essas informações estão vindo e como aplicar esses insights da maneira correta. Acho que aqueles que são empresários que estão nos ouvindo vão tirar muitas lições desse nosso papo, os gestores públicos também e a sociedade, enfim, aqueles que fazem parte dessa nossa sociedade digital também passam a entender um pouco melhor para que serve essa abstração chamada dado que a gente fala tanto aqui no programa, né, Miceli? Exatamente. E a sua frase do salva, desde que os dados estejam corretos, as análises estejam feitas, é que tem que acontecer. Aí é que está a sabedoria da história. Na semana passada a gente falou um pouco sobre isso, mas é sempre bom ouvir de um especialista. E, como você disse, foi uma bela aula que a gente teve de Analytics hoje aqui. Um abraço para você, um abraço, Bruno, e um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. Bruno, quero muito agradecer você pelo bate-papo. Bruno Maia, diretor de inovação do SAS, aqui com a gente, falando sobre Analytics. Obrigado mesmo, está convidadíssimo para a volta. Espero que na próxima você venha aqui no estúdio, que nós possamos fazer esse encontro presencial. Aqui as plataformas de videoconferência estão ajudando, mas o presencial é sempre mais divertido. É verdade. Olha, eu agradeço a oportunidade de vocês e fico muito feliz de poder compartilhar um pouco aí do nosso conhecimento e passar um pouco mais de tranquilidade, né? Que o que eu acho mais legal dessa crise é que, apesar de todos os desafios que ela está trazendo para a gente, ela está aproximando as pessoas. Eu estou vendo tanto movimento de colaboração e troca de conhecimentos e solidariedade, ou seja, acho que no final a gente vai sair bem mais forte
e mais solidário, mais próximo do outro, entendeu? Então, muito obrigado, pessoal, pelo convite e até a próxima. É isso, Sociedade Digital volta na semana que vem. Um abraço para vocês. Até mais, meu velho André Miceli. Até mais. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.